Então, bom dia, vou me apresentar, o meu nome é Cláudio e o nosso conteúdo de hoje é ver os recursos que a gente tem no Qualitor, na versão 8.10, para mapear e documentar processos dentro do produto, ok? Então a gente vai ver 4 tópicos, tá, nesse nosso treinamento. O primeiro é sobre estrutura de processos, que diz respeito a como os processos que a gente analisa, que a gente mapeia e que a gente configura e documenta dentro do Qualitor, como que eles ficam estruturados dentro da ferramenta. Existe uma estrutura que é composta de cadeia de valor, de macroprocessos e de processos dentro do sistema, que diz respeito a essa parte do treinamento. Depois a gente vai ver sobre documentação de processos, que é quais informações a gente vai inserir dentro dos processos, que dados a gente vai coletar, que dados a gente vai mapear numa organização ou dentro de um determinado processo, numa organização, e trazer isso para dentro do Qualitor, para estruturar essa documentação. Não só o processo em si, mas também as atividades do processo. Ou seja, eu tenho um processo que é composto de N atividades, né? Todas elas estão ligadas de uma forma lógica, de uma forma sequencial, mas eu preciso também documentar essas atividades de um processo. E a gente vai ver no Qualitor como é que a gente faz isso, como é que coloca essa informação para dentro dessas atividades do processo. E depois, essa informação toda, a estrutura desses processos, a documentação deles, a documentação dessas atividades, como que elas são vistas pelos usuários, como é que os usuários chegam até essa informação, como é que eles capturam ela e fazem a leitura, fazem o estudo dessas informações dentro do sistema. Tá? Bom, então, esse treinamento que vocês vão ver aqui, ele foi feito com base em um processo de recursos humanos. A gente usou um processo mais simples, que é um processo de contratação, tá? E o treinamento ele foi todo estruturado em cima desse processo de contratação. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, ele é um desenho, é um diagrama de um processo de seleção e contratação dentro do Qualitor. Ele é o mesmo processo que foi utilizado nos treinamentos de BPMN e desenho de processos do Qualitor, que já estão disponíveis no webinar. Então, aquele processo que foi utilizado lá para se desenhar, para fazer a automação do processo, nesse treinamento a gente usou o mesmo processo para fazer a documentação do processo. Tá? Então, olhando esse desenho, a gente consegue observar aqui um processo de contratação que tem algumas etapas. Ele começa com uma solicitação de contratação que é realizada por uma área, por um departamento, e essa solicitação ela cai numa primeira atividade de obtenção de currículos, ou seja, alguém de RH começa obtendo currículos para aquela vaga. À medida que vai obtendo currículos, então, vai sendo realizadas entrevistas com o analista de recrutamento, que é uma das pessoas envolvidas nesse processo. Ou seja, eu tenho alguém que obtém currículos e, assim que um currículo chega, uma entrevista é realizada pelo analista de recrutamento. Depois que é feita essa entrevista com o analista de recrutamento, se a entrevista foi positiva, é encaminhado adiante esse currículo para avaliação pelo diretor de RH. Se a avaliação do diretor de RH é positiva, então esse currículo é avaliado pelo diretor de centro de custos dentro desse processo. Se essa avaliação é positiva, então é feita uma verificação de salário por um ator aqui chamado analista de remuneração. Se tiver tudo ok com o salário proposto, de acordo com a vaga que está sendo selecionada e recrutada, é feito o preenchimento, então, de solicitação de recursos, que significa, nesse processo, obter telefones celulares, computadores, mesa, posto de trabalho para essa pessoa que está sendo contratada. E depois, essa solicitação de recursos é avaliada pelo diretor do centro de custos e, então, é feita, posteriormente, a distribuição desses recursos, ou seja, tudo aquilo que foi solicitado começa a ser adquirido ou alocado para esse posto de trabalho. Só uma dúvida desses personagens que estão cadastrados no sistema Qualitor em busca da lei. Esses personagens, eles são, a gente chama de papéis dentro do Qualitor, né? Essas pessoas, elas são cadastradas dentro do Qualitor e a elas são atribuídos usuários que podem vir do AD ou de outros sistemas que estiverem integrados. Por exemplo, analista de remuneração, ele é um papel dentro do sistema. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Aquele que tiver a atribuição de analista de remuneração pode seguir adiante ou voltar atrás. Essas pessoas elas podem vir do AD.
né? Agora, os grupos são definidos dentro do sistema. Os grupos não, os papéis, os processos. Um cadastro de centro de custo, coloca diretor de centro de custo, como é que ele faz essa relação? Tu pode fazer de duas formas. Se tu tiver um papel chamado diretor de centro de custos, né, vai ser aquelas pessoas que tiverem naquele papel para aquela atividade. Se tu estiver trabalhando com um personagem, que é, por exemplo, no Qualitor, o responsável pelo centro de custo do solicitante, aí tu pode trabalhar com esse personagem ao invés de um papel, que aí é uma função mais dinâmica, né? Ele vai se adequar ao contexto da solicitação. Isso mesmo. E depois de firmar o contrato de trabalho, então eu tenho o funcionário contratado, tá? Nosso treinamento ele vai ser baseado em cima desse processo. Ele não é um processo perfeito, ele é um processo que foi utilizado nos treinamentos anteriores para exemplos de processos que podem ser melhorados, exemplos de processos que podem ser automatizados usando vários personagens diferentes dentro do processo, mas usamos ele para seguir uma linha lógica de um conjunto de treinamentos. Tá? Bom, o primeiro item do nosso treinamento fala sobre a estrutura de processos. Tá? Uma estrutura de processos ela está dividida geralmente em 3 níveis, onde eu tenho um primeiro nível chamado cadeia de valor, um segundo nível chamado macroprocesso e então um terceiro nível chamado processo. A ideia é que eu tenha processos inseridos dentro de macroprocessos que por sua vez pertencem ao que a gente chama de atividades de cadeia de valor dentro de uma empresa. Então é uma estrutura hierárquica dentro do Qualitor. Eu vou colocar processos dentro de macroprocessos que por sua vez vão estar dentro de cadeia de valor, uma estrutura de 3 níveis onde eu consigo organizar os processos dentro da organização. Dessa forma eu não tenho uma lista enorme de processos dentro do sistema, fica muito mais fácil eu localizar um processo dessa maneira, onde eu vou diretamente na atividade da cadeia de valor, exibo os macroprocessos dela e dentro desses macroprocessos eu tenho os processos que eu quero enxergar, os processos que eu quero visualizar. Bom, então falando sobre atividade de cadeia de valor, tá? O que é o primeiro nível da nossa estrutura de processo. Ela é o elo onde o processo está inserido, ela representa um nível mais alto de classificação dentro da organização. Significa o seguinte, eu tenho dentro de uma organização várias atividades que correspondem ao que a gente chama de cadeia de valor. Essas atividades são todas direcionadas a gerar valor para a organização. Algumas atividades elas podem ser direcionadas ao meu cliente e geram valor direto para o cliente. Essas atividades são consideradas ou classificadas como atividades primárias dentro de uma organização, porque elas são a geração de valor direto para o cliente. Outras atividades elas geram valor para a organização como classificadas como apoio, ou seja, são atividades que não geram valor direto para o cliente, mas geram valor para a organização poder executar as suas atividades primárias. Essas são atividades consideradas atividades de apoio dentro da organização. E eu tenho outras atividades que também são classificadas como atividades de gestão, que são as atividades que servem para monitorar e controlar todas as atividades primárias e atividades de apoio que são executadas dentro da organização. Então, nós vamos ter processos que estão inseridos dentro de cadeias de valor, dessas classificações de cadeias de valor, mas nós vamos também classificar os processos quanto a processos primários, quanto a processos de apoio ou quanto a processos de gestão dentro do Qualitor. O macroprocesso, ele representa um conjunto de processos, tá? Ele é um subnível de uma atividade da cadeia de valor. Então, por exemplo, como atividade de cadeia de valor, eu posso citar o processo de marketing e vendas. Tá? Ele é um processo é uma atividade de cadeia de valor bem comum, onde dentro de marketing e vendas eu tenho um conjunto de macroprocessos que dizem respeito à publicidade, que dizem respeito à gestão comercial e N outros macroprocessos que, por sua vez, possuem vários processos que podem ser classificados dentro de publicidade. Vários processos que podem dizer respeito à gestão comercial. E o processo em si é o próprio processo definido. Né? O processo que a gente desenha é aquele processo que a gente viu desenhado antes naquele diagrama que fala sobre recrutamento e seleção, por exemplo. Falando da cadeia de valor, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de um autor chamado Michael Porter. Ele é um exemplo bastante genérico. Tá? Quando esse autor ele desenvolveu esse desenho, ele colocou esse desenho como sendo
um desenho de cadeia de valor que poderia ser usado pela maioria das organizações, mas ele serve como uma espécie de framework, onde eu posso pegar esse desenho e adaptar ele dentro da minha organização. Então, Michael Porter cita que eu tenho atividades de suporte ou atividades de apoio, tá? Que dizem respeito a recursos humanos, tecnologia ou compras, por exemplo, dentro da organização. E eu tenho atividades primárias que dizem respeito a logísticas de entrada, como aquisição de insumos, aquisição de matéria-prima, operações, logísticas de saída, marketing e vendas e depois serviços dentro da organização, seriam atividades primárias. A separação entre atividades primárias e atividades de apoio, ela está justamente no fato de que essas atividades, consideradas atividades de apoio, são atividades que provêm processos que realmente apoiam as atividades primárias. E essas atividades primárias são utilizadas para fazer a entrega de valor para o cliente. Ou seja, eu tenho serviço ao cliente, eu tenho logística de saída ao cliente, que seria a entrega, que seria o despacho, né, de produtos, a operação, que é a manufatura, que é a produção em si, e a logística de entrada, que seria a compra de materiais, que seria a compra de insumos para fazer a produção dos meus produtos e serviços dentro da empresa. Então a ideia dessa separação é justamente para que a gente possa enxergar quais são atividades que entregam valor diretamente para o cliente e quais são as atividades que entregam valor para a organização poder entregar valor para o cliente. Tá? Nesse desenho aqui, Michael Porter ainda não tinha citado os processos de gestão. Eles acabaram entrando depois como uma melhoria ao desenho original da cadeia de valor desse autor. Bom, os macroprocessos, eles são um conjunto, ou melhor, subconjuntos de processos que existem dentro de uma cadeia de valor. Tá, então, nesse caso aqui, recursos humanos é uma atividade da cadeia de valor, uma atividade de apoio, e dentro dele, dentro de recursos humanos, eu tenho N macroprocessos diferentes, como, por exemplo, serviços de pagamento, administração de saúde, de cuidados, né, aos funcionários, recrutamento e seleção, né, treinamento de força de trabalho e benefícios e aposentadorias dentro de recursos humanos. E a gente pode enxergar que dentro de cada um desses macroprocessos eu posso ter N processos sendo executados para cumprir cada uma desses macroprocessos de recursos humanos. Bom, aí no Qualitor, tá? No Qualitor nós temos a entidade, nós temos o cadastro de atividades de cadeia de valor. Lá no Qualitor nós cadastramos as atividades de cadeia de valor dentro do sistema e essas atividades da cadeia de valor, elas são cadastradas e sobre elas é possível se criar uma apresentação sobre essa atividade da cadeia de valor. A apresentação não precisa ser uma descrição detalhada, ela não precisa ser algo que descreva o que aquela atividade faz de forma minuciosa. Ela é mais uma apresentação sobre como essa atividade da cadeia de valor entrega valor para a organização ou entrega valor para o cliente. Tá? Então isso aqui é uma edição de um conteúdo onde eu posso colar imagens, onde eu posso formatar, colocar textos em negrito e trabalhar muito parecido com o que fazemos com artigos na base de conhecimento. Tá? Eu tenho uma edição ali que é quase um editor de texto similar ao Word, por exemplo, para poder manusear o texto, colar imagens e criar uma apresentação para essa atividade da cadeia de valor. E além da apresentação da atividade da cadeia de valor, eu posso ter abaixo dela vários macroprocessos. Tá? Então aqui eu estou montando a minha estrutura hierárquica de atividades de cadeia de valor e macroprocessos dentro do Qualitor. Recursos humanos, uma atividade de cadeia de valor, tem uma apresentação sobre ela e eu tenho N macroprocessos que são basicamente aqueles que nós vimos no slide anterior, tá? Só que dentro do sistema. Bom, além da atividade de cadeia de valor, eu também tenho macroprocessos que eu posso cadastrar dentro do Qualitor, tá? Então,
Acessando o cadastro de macroprocessos no Qualitor, eu posso criar N macroprocessos diferentes. Aqui vocês podem ver que eu tenho macroprocessos que dizem respeito à produção, macroprocessos que dizem respeito a marketing e vendas, por exemplo, e macroprocessos que dizem respeito a recursos humanos. Da mesma forma, os macroprocessos têm uma apresentação, que eu posso criar dentro deles, e esses macroprocessos, eles estão todos inseridos dentro de uma atividade de cadeia de valor, tá? Que é a forma como a gente enxerga aqui as atividades de cadeia de valor. Em uma atividade de cadeia de valor, recursos humanos, eu tenho os macroprocessos inseridos. Bom, e além dessa estrutura de cadeia de valor e macroprocessos, então eu vou ter um outro cadastro que é o de tipo de processo. E aqui a gente cria, então, a classificação de processos de gestão, de processos de apoio e de processos finalísticos, ou os processos primários dentro da organização. Tem literaturas que falam sobre processos finalísticos, como citam o nome processos finalísticos para processos primários. Outras falam sobre processos primários. Tá, mas o termo é o mesmo. É só uma questão de nomenclatura mesmo. Então, eu posso cadastrar N tipos de processo. Bom, esse tipo de processo cadastrado dentro do Qualitor, quando eu crio um tipo de processo, eu não simplesmente apenas dou um nome a ele, mas eu também defino, e aqui é um dos atributos mais importantes dessa parte de tipos de processo, é eu poder criar informações que vão ser utilizadas para os processos que possuem esse tipo. Então, eu estou dizendo o seguinte, que processos de apoio, quando forem cadastrados dentro do sistema processos de apoio, eu quero que esses processos, sobre eles, sejam documentadas algumas informações, como, eu quero o gestor do processo, eu quero áreas envolvidas no processo, eu quero benchmarking do processo e N outras informações que eu quero alimentar sobre os processos de apoio que eu estiver cadastrando dentro do Qualitor. Essas informações, todas, elas podem ser cadastradas utilizando informações que já existem dentro do sistema ou criando novas informações. Então, são atributos, são basicamente atributos, onde eu digo para o Qualitor que processos de apoio devem ter gestor do processo, áreas envolvidas, ou eu posso vir aqui, criar uma nova informação e dizer que processos de apoio precisam ter também, por exemplo, custo médio de operação do processo. Crio essa informação, adiciono ela aqui. E tu tem dentro do Qualitor atributos que são atributos padrão do sistema. Tá? Se os atributos padrões eles não forem suficientes do que outras informações mais específicas, tu pode criar elas para permitir a documentação. Só uma quiz aqui antes de avançar. Quem não responder, daí não continua. Aquele processo que o Cláudio mostrou de RH, que tipo ele é em recrutamento? Atividade Recrutamento. Alguém pensa diferente? Depender, eu ia falar dependente também. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Pode ser primário se a empresa for uma empresa que presta recrutamento. Se for uma empresa como a nossa, é apoio. Né? Isso. Da mesma forma, a tecnologia que estava com apoio ali, se é na Constat, a tecnologia pode ser apoio e pode ser fim. Sim. Uma parte é apoio porque é para suportar a operação e outra parte é fim porque é para prestar serviço. Uhum. Então, o tipo ali sempre depende do tipo da organização que está usando o processo. Não é uma regra, né? Só para não gerar confusão. Aquele exemplo do Porter ali é o que ele criou lá, um modelo. Mas cada tipo de empresa tem um tipo de atividade que, portanto, pode ser primária ou pode ser secundária. Né? O que geralmente não muda é gestão. Gente. Geralmente, por exemplo, o sistema da qualidade é um processo de gestão, né? Ou apoio, mas geralmente gestão. Planejamento estratégico, gestão, assim por diante. Mas essa questão do primário, o apoio, depende da empresa, depende do negócio que a empresa faça. Bom, então, esses atributos eles podem ser criados livremente, tá? Esse exemplo na tela, ele é um exemplo que foi criado justamente para a gente colocar um print screen de várias informações inseridas dentro de um processo. Mas eu posso criar N outras, ordenar elas, quais que eu quero que sejam exibidas primeiro, em segundo, em terceiro lugar,
o analista de processos que vai fazer a documentação. E não só o processo, nesse caso aqui eu subi um pouquinho, o processo de apoio ele tem algumas informações que são inseridas na configuração do sistema para serem alimentadas para o processo, mas também atividades que forem criadas dentro desse processo, de acordo com o tipo de atividade que for criada nesse processo, eu posso ter também informações, atributos adicionais que eu quero inserir para essas atividades. Por exemplo, quando eu estiver trabalhando com processos de apoio, eu quero que o processo seja documentado utilizando essas informações, mas eu quero que as atividades que correspondam a uma decisão desse processo sejam documentadas utilizando essa informação, essa informação, essa informação e assim por diante. Eu quero que todas as atividades humanas sendo realizadas pelo processo utilizem outras informações, todas as atividades manuais utilizem outras informações e assim por diante. Tá? Então, eu não documento apenas o processo em si, mas para cada atividade que eu vou documentar, eu também vou configurar quais informações para esse tipo de processo, quais informações vão ser alimentadas para essas atividades. Obrigatório? Tu pode definir se elas são obrigatórias ou não. Por esse Vzinho verde que aparece aqui é para definir se ela é obrigatória ou não dentro do processo. E aqui também, aí editando a atividade e configurando as informações, eu vou dizer se elas são obrigatórias ou não. Tá? Então, olha só, na estrutura de configuração, na estrutura de configuração dos processos dentro do Qualitor, eu tenho cadeia de valor como sendo o nível mais alto de classificação de um processo, depois subprocessos, macroprocessos como sendo um nível intermediário, e depois os processos em si inseridos num último nível. Para cada processo eu tenho informações que podem ser criadas e configuradas para cada tipo de processo, e também para cada atividade dentro dos processos desse tipo eu posso definir informações que vão ser documentadas. Então eu estou preparando a estrutura de documentação nesse momento. Essa estrutura só vai se aplicar à atividade primária, do macroprocesso vai ser meramente uma descrição. O macroprocesso ele é só uma apresentação. Exato, exatamente. Bom, depois da estrutura de processos, nós partimos para a parte de processos dentro do sistema. Tá? Quando a gente cadastra um processo no Qualitor, a gente vai ver algumas áreas dentro do processo, que dizem respeito a atributos, descrição, atributos adicionais. Vamos dar uma olhada nessas áreas e ver o que diz respeito a cada uma dessas informações dentro de um processo. Bom, cadastrando um processo dentro do Qualitor. Eu cadastro um processo e para esse processo eu preciso dizer qual a cadeia de valor que esse processo está inserido e qual o macroprocesso que esse processo está inserido. Então eu estou colocando aquele meu processo de recrutamento e seleção, recrutamento, contratação, enfim, dentro da cadeia de valor recursos humanos, dentro do macroprocesso recrutamento e seleção. Tá? Eu estou colocando aquele processo aqui dentro. Durante a criação de um processo, além da estrutura, eu posso citar quem é o dono do processo. O dono do processo é o responsável pelo cumprimento do processo, o responsável pela execução do processo dentro da organização. Por exemplo, um cliente nosso que tenha 13 empresas no grupo, mas o recrutamento é shared service, centralizado. Só que daqui a pouco, na ponta, o responsável de cada empresa tem uma pessoa que faz o recrutamento. Na ponta, o responsável de cada empresa tem uma pessoa que faz o recrutamento. Isso. Teria que criar 3. Tu pode criar atributos adicionais se tu quiser. Tá? Apontar a empresa. Isso. A literatura de BPM, ela sempre cita o dono do processo como sendo sempre uma pessoa só. Né? Não se recomenda tu ter mais de uma pessoa dona do processo. Então, por isso a gente manteve o padrão que a cartilha cita, mas se tu tem essa necessidade, tu pode trabalhar com atributos adicionais e criar, da mesma forma como eu criei nos atributos adicionais no exemplo anterior, um gestor do processo, né? Tu pode criar também atributos para donos do processo, todos eles vão fazer parte da documentação, da mesma forma. Tá? E esse campo, dono do processo que a gente está vendo, não é uma informação que nós
estruturamos, que a gente criou, que a gente configurou, se eu não tiver definido nenhuma estrutura de informações para os tipos de processo e sair imediatamente cadastrando um processo dentro do sistema, esses campos que a gente está vendo aqui são campos que já vêm com o Qualitor. Tá? Então, cadeia de valor, macroprocesso, dono do processo e os demais campos para baixo, todos eles são informações que já vêm com o Qualitor como standard do produto para serem cadastradas. A gente não está só permitindo que o cliente cadastre um processo dentro do sistema, a gente está oferecendo uma espécie de um guideline básico para que ele possa mapear o processo dentro da organização e trazer informações fundamentais para dentro do processo. Né? Então, se eu, mesmo com um nível mínimo de conhecimento em gestão de processo, eu ainda assim, usando esse guideline, eu consigo obter informações críticas sobre os processos que eu estou criando dentro da organização. Tá? Além do dono do processo, eu posso descrever outras informações com o objetivo do processo, ou seja, todo o processo dentro da organização ele tem que ter um objetivo. Certo? Se ele não tem um objetivo, ele não tem um motivo de existir. Então, esse objetivo, ele está aqui como um campo standard do produto para ser documentado. Não só para ser documentado, mas também serve como reflexão para a pessoa que está cadastrando o processo dentro do Qualitor, pensar qual é realmente o objetivo dele, o que ele tem que entregar dentro da empresa. Além do objetivo do processo, eu tenho outra informação que é regras de negócio, que significa situações relevantes que são utilizadas dentro do processo, momentos em que há decisões que tenham que ser feitas dentro do processo e como que essas decisões são tomadas, quais critérios são utilizados dentro do processo para trabalhar com decisões ou, por exemplo, nesse exemplo, a regra de negócio para esse processo de recrutamento e seleção é a tabela de cargos e salários deve ser respeitada com variação máxima de 5%. Né? Ou seja, estou contratando uma pessoa e o salário que foi oferecido e fechado com o colaborador tem que estar numa variação máxima de 5% com a tabela de cargos e salários. É uma regra que existe dentro desse processo de recrutamento e seleção. Eu não preciso ter só uma, posso ter várias regras aqui documentadas. Tá? Ou algumas gerais aqui e as mais específicas das atividades. Não dá para documentar regras das atividades. Então, a recomendação é usar aqui uma regra geral. Né? Aqui seria o objetivo do POC, vamos falar assim, falando em POC. Uhum. E lá nas atividades a gente pode documentar cada decisão, cada fim, por exemplo, cada condição para o final, por exemplo. Ou simplesmente definir aqui uma regra geral. Aí fica a critério de cada usuário. Outra informação que o Qualitor apresenta também é a capacidade do processo. Tá? Eu posso descrever aqui qual que é a capacidade que esse processo tem de ser executado. E a descrição ela pode ser da forma como o analista de processos melhor entender como isso deve ser documentado. Mas ele representa qual é a possibilidade que esse processo tem de execução máxima. Por exemplo, nesse exemplo a gente tem 8 contratações por semana. Ou seja, foi identificado durante a análise do processo, durante o mapeamento, que esse processo de recrutamento e seleção ele consegue trabalhar no máximo com 8 contratações por semana. Isso é a capacidade máxima dele. Então essa informação ela foi documentada aqui. Todos esses dados eles são utilizados para serem documentados e também para que sejam, por exemplo, no momento que eu vou fazer uma revisão do processo e que eu vou criar uma melhoria sobre ele, eu preciso ter informações de como que esse processo está rodando dentro da organização, quais são as regras de negócio, qual que é o objetivo, qual é a capacidade desse processo e outras demais informações que são necessárias para que eu enxergue o que eu preciso melhorar. E esses dados eles orientam justamente a isso, a informação relevante que tem que ser coletada sobre o processo. Bom, além da capacidade eu posso ter gargalos no processo. Né? Os principais pontos do processo que estabelecem um gargalo dentro do sistema, ou seja, estabelece uma restrição. É aquele ponto do processo em que todas as demandas chegam, ali existe uma maior concentração, porque o tempo de execução é maior, ou porque há uma espera por um fornecedor, ou há uma espera de outras áreas, o que a gente chama de tempo de espera mesmo, né, em que o processo precisa aguardar a execução das instâncias para depois continuar rodando. Então, nesse momento, a gente descreve quais são essas restrições do processo. Nesse exemplo aqui, a gente tem, ao aguardar a chegada de currículos, espera entre a entrevista e a respectiva seleção de funcionário. Ou seja, chegam vários currículos
e um dos gargalos é a chegada dos currículos e a respectiva seleção do currículo para a entrevista. Outra informação que a gente tem é variações do processo, tá? Seriam as variações que acontecem, por exemplo, sazonalidades, né? Períodos do ano em que esse processo ele tem uma variação muito grande de demanda, seja para baixo ou para cima. Costuma ter uma média de 40 demandas ocorrendo por mês em um determinado processo, mas final do ano isso sobe para 180, né? Ou em meados de julho esse processo baixa o número de demandas para 5, 6 por mês, por exemplo. São variações que acontecem no processo. Um processo de gestão comercial, por exemplo, pode ter variações quando eu tenho campanhas que são executadas. Sistemas de informação. Aqui nós podemos documentar quais são os sistemas de informação que são utilizados pelo processo. Tá? Então, as pessoas que executam esse processo, as atividades que são executadas por esse processo, utilizam quais sistemas de informação. No caso desse exemplo, eu tenho o Qualitor, o site institucional, InfoJobs, ou outros mecanismos de banco de currículos, por exemplo. São os sistemas que são usados para que esse processo aconteça. E outra informação é handoffs do processo, também conhecido como passagem de bastão, né? O handoff são os momentos do processo, os momentos em que a atividade ela sai do domínio da área principal, que executa o processo, e passa para outras áreas, e há um tempo de espera entre a saída dessa atividade, a passagem de bastão para outra área, e depois o retorno dessa informação. O handoff ele pode significar tanto tempo de espera acrescido dentro do processo, porque eu termino uma atividade, passo para outra área, e aquela atividade na outra área fica numa fila, esperando para ser executada. Então isso acarreta em tempo de espera para o processo. O handoff ele também pode representar a transferência de informação, e isso pode trazer risco de ruído de informação também. Então, quando eu transfiro aquela atividade para uma outra área para ser complementada e depois voltar para mim, eu também estou incorrendo em risco de transferência de informação para uma outra área, que também tem que ser analisado com cuidado. Por isso que essa documentação dos handoffs do processo ela é importante, né? Quanto mais a gente consegue reduzir handoff em um processo, é melhor. Por exemplo, uma atividade que é executada por mim, depois ela é executada pelo Juliano, depois ela é executada por mim novamente para ser entregue ao cliente. Eu tive 2 handoffs aqui antes de entregar para o cliente. Será que eu consigo executar as 2 atividades, depois entregar para o Juliano e depois passar para o cliente? E reduzir em um handoff? Se o processo permite, talvez seja mais viável fazer dessa forma, porque aí eu tenho uma redução de risco no processo e uma redução de tempo também. Bom, desempenho esperado do processo. Tá, aqui a gente pode descrever qual é o desempenho que é esperado pelo processo. Por exemplo, nesse caso do processo comercial, do processo de recrutamento e seleção, eu tenho redução de índices de rotatividade atuais como um dos desempenhos esperados do processo. Tá? Eu posso ter qualquer tipo de informação ou até mesmo indicadores aqui sendo descritos para esse processo. E a última informação padrão que eu tenho para essa parte de atributos é as interações com o cliente. Tá? Isso seria o momento de documentar os momentos de verdade que a gente chama, que são os contatos que ocorrem com o cliente durante a execução desse processo. No caso de um processo de apoio, geralmente o cliente é alguém de uma área interna, como por exemplo esse processo de recrutamento e seleção, a gente tem vários departamentos, várias áreas que solicitam a contratação de novas pessoas. E o cliente, no caso, é geralmente a pessoa que solicitou, responsável pela área do solicitante de uma nova vaga. Oi? Esses atributos do processo, essas sugestões que vocês trouxeram aqui foram baseadas em algumas literaturas de mercado, né? Sim. Por exemplo, se a gente mostrar para alguns parceiros nossos que desenvolvem consultoria de PTM, a gente pode... Perfeito. Pois eu já comecei a citar aqui alguns. Exceto, por exemplo, Momentos da Verdade, é uma contribuição nossa. Perfeito. Todo mundo sabe o que é o Momento da Verdade, a definição. É todo aquele... É um momento, né? Claro.
em que um cliente entra em contato com uma organização e ali ele cria uma percepção ou uma opinião. Eu acho esse um dos elementos mais importantes de todos, assim, ele só está por último por acaso. E não são todos os consultores que conhecem isso. É o momento de refletir sobre a percepção de qualidade dos processos. É aquela coisa assim, por exemplo, supor o processo comercial, né? Qual é o primeiro momento da verdade? Seria assim, o cliente tomar contato, conhecer o quarto. Aí ele vai lá, o site é ruim, o site está velho, não funciona, está fora do ar. Isso é um momento da verdade, é o primeiro. O segundo, bom, ele se interessou, ele manda um fale conosco lá e não obtém resposta. É o segundo momento da verdade. É qualquer ponto de interação entre cliente e empresa em que há a formação de uma percepção. Então é importante, a gente está falando de documentação. A documentação, ninguém sempre sai documentando o processo. O processo é mapeado. Os consultores, eles mapeiam, eles conversam, eles entrevistam. Esse trabalho é a oportunidade de detectar assim, a percepção sobre o processo e o que pode ser melhorado. Aí, por exemplo, ligação. O outro momento da verdade é quando um cliente liga para a empresa para pedir uma cotação. Aí o telefone está sempre ocupado, ou o cara fica na musiquinha do macaco uma hora. Isso são momentos da verdade. Nós já trazemos isso por default, então é um diferencial, não precisa nem configurar. É um momento sim de refletir sobre o desempenho do processo, pensando nos momentos da verdade. Então assim, muita coisa é padrão. Se a gente sentar com qualquer coisa, seja de processo, a gente mostra valor nisso. Qual é a vantagem dele? Ele não precisa ir com Word, com template, ele já tem um template prontinho, muito bom. A gente pode ver aqui que essas informações todas que estão sendo inseridas dentro do sistema, elas dizem muito mais ao objetivo de geração de valor desse processo para a organização, o objetivo de gerar valor desse processo para o cliente, né? E não é só automação. Né? Quando a gente pega o Qualitor, desenha um processo, cria formulários, cria as decisões e cadastra as pessoas e o processo sai rodando, isso é o lado A do disco. Mas o lado B é poder fazer esse tipo de reflexão, mapear essas informações, entender o processo, entender por que ele está ali, como que ele tem que ser entregue, e nesse caso do momento da verdade é como o Juliano falou, a percepção que o cliente tem sobre o processo que está sendo executado, de fora para dentro. Bom, essas informações que a gente viu agora, elas fazem parte do que a gente chama de atributos do processo. São os atributos standard que todo processo cadastrado no Qualitor vai apresentar com possibilidade de serem informados. Tá? Além disso, eu tenho também a descrição do processo. Então, por exemplo, esse processo chamado selecionar e contratar novos colaboradores, o nosso processo que a gente tá documentando, ele, além dos seus atributos dentro do sistema, eu tenho uma área de descrição, onde eu vou descrever o processo inteiro. É claro que aqui para esse exemplo eu tenho uma descrição um pouco resumida, mas eu posso ter uma descrição até um pouco maior sobre o processo, entrando um pouco mais em detalhes. Não necessariamente descrevendo o que faz cada atividade dentro do processo, porque isso depois nós vamos documentar as atividades de cada processo. Até agora a gente está só documentando o processo em si. Então aqui eu posso descrever como que esse processo funciona, como que ele interage com o cliente, como que ele começa, como que ele termina. E é uma edição também muito similar a uma edição de um editor de texto como o Word, por exemplo. Posso colar imagens dentro dessa documentação de processo também. E, além da descrição, eu tenho também atributos adicionais dentro do processo. Tá? Vocês vejam aqui que nessa tela eu tenho a tela do processo do Qualitor mais ampla. E o cadastro do processo, ele passa a ter uma guia documentação só para conter todas essas informações que nós estamos vendo hoje nesse treinamento. Todos esses dados que vão ser alimentados para a documentação de processo. Tá? E indo para essa área de atributos adicionais, é onde a gente documenta exatamente aqueles atributos que foram definidos aqui, quando nós fizemos o cadastro de tipo de processo. E lá para aquele tipo de processo a gente definiu que eu quero N informações diferentes, adicionais à documentação do meu processo. Esse processo, quando classificado com aquele tipo de processo de apoio, ele ganhou essas informações todas para serem
preenchidas. Todo o processo criado dentro do Qualitor não precisa ser automatizado necessariamente. Posso criar N processos dentro do sistema. Por exemplo, eu posso ter 20 processos cadastrados, documentados, onde apenas 3 estão rodando em automação. Os demais estão lá para serem mapeados, para serem revisados, para serem publicada a documentação, para interagir com os usuários sobre a forma de documentação, análise e revisão de processo, mas não automação. Então eu posso ter essa possibilidade de ter apenas um Qualitor que apenas documente o processo, não faça automação, também é possível. Esses atributos adicionais aqui, então, eu estou com informações que foram definidas dentro do tipo de processo. Tá? Aqui eu tenho algumas informações que foram utilizadas para fins de treinamento. Por exemplo, áreas envolvidas nesse processo, todas as áreas da empresa estão envolvidas no processo de selecionar e contratar novos colaboradores. Benchmarking do processo também foi uma outra informação que eu criei para fins de exemplo desse processo. Então, qual é o benchmarking que é utilizado para esse processo? Quais são os clientes que são atendidos pelo processo? Quais são as exceções que são utilizadas por esse processo para clientes estratégicos? Posso querer documentar alguma coisa nesse sentido. Formas de se fazer a avaliação desse processo, quais são os fornecedores envolvidos, quem é o gestor desse processo, que pode ser diferente do dono do processo. Como tu falou, Edu, posso ter 2 pessoas, uma que está preocupada, tem literaturas que falam que o dono do processo ele tem uma função diferente do gestor do processo, outras dizem que não, que é basicamente a mesma coisa, mas quando se olha alguma coisa a respeito dessa separação, a gente vê mais assim, o dono do processo responsável por alinhar o processo à estratégia e o gestor do processo pela execução do processo e cumprimento de resultados. Então, tem autores que falam, que citam isso de formas diferentes também. Importância estratégica para o processo, outro campo que foi criado. Essas informações todas, elas podem ser informações que são criadas imediatamente aqui dentro do próprio processo também. Eu posso ter um processo que ele está dentro de um tipo de processo que me traz N informações. Mas aí eu vejo que, recrutamento e seleção podia ter mais uma, que é cargo. Não tem aqui. Mas, cargo não vale para os outros processos, vale só para esse processo de recrutamento e seleção. Então eu venho aqui em adicionar atributo, clico, crio um atributo chamado cargo e ele passa a valer somente para esse processo. E aqui eu preencho essa informação. Tu vai criando os atributos à medida que tu vai cadastrando também. Então eu estou cadastrando um processo, não encontrei a informação, eu cadastro ela e já vou utilizando ela dentro do sistema. Bom, tem várias outras informações, mas todas elas foram criadas a título de exemplo. Eu não vou ficar passando essas informações porque elas nem fazem parte do produto em si. Foi uma configuração que foi criada. Essas informações elas podem ser informações texto, amplo, como essas aqui, ou elas podem ser informação texto simples, de uma linha só. Podem ser caixas de seleção também, eu posso clicar e selecionar um ou mais valores aqui dentro. Eu tenho possibilidade de ter informações que são do tipo data, com um calendário para clicar e selecionar uma data, ou um valor numérico, por exemplo. Também posso trabalhar com formas diferentes de dados aqui dentro. Tem uma outra área dentro da documentação de processo que fala sobre o mapeamento de informações do processo. Tá? A ideia é que a gente possa, durante o levantamento do processo, durante o mapeamento do processo, entender também quais são os ativos de informação, quais são as lacunas de informações que existem, quais são os conhecimentos que são necessários para a execução desse processo dentro da empresa. Posso só fazer um parênteses, uma observação? Essa parte aqui é uma outra, a gente chama de ciência, é uma segunda ciência. Geralmente os consultores de processo nem enxergam isso. Aqui nós estamos falando de gestão de conhecimento. Então, o que a gente viu até agora é BPM. Essa guia específica, esse capítulo, não é sobre BPM, é sobre gestão de conhecimento. Então, são duas funções completamente, duas ciências dentro do mesmo módulo, só para colocar vocês sobre o contexto. Então, essa guia aqui, talvez seja usada por um consultor de gestão de conhecimento que nem enxerga aquela outra parte, e o vice-versa é verdadeiro. Talvez as pessoas de gestão de processo nem enxerguem essa parte aqui e o valor que ela tem, porque não é o dia a dia delas. Raramente eu acredito que alguém trabalhe as duas.
Então a gente pode enxergar assim, esse capítulo que o Cláudio vai falar agora é um fim em si só. Ele não faz parte da documentação de BPM, tá? Só para deixar claro, são dois recursos no mesmo módulo. E essa parte de mapeamento de informações, ela trabalha com basicamente dois tipos de informação que são analisados durante um mapeamento de processo. Ativos de informação, que são aquelas informações que existem dentro da organização, que são utilizadas pelo processo, que elas estão lá documentadas e sendo utilizadas pelas pessoas que trabalham com o processo. E eu também tenho os conhecimentos tácitos, que são as informações que as pessoas têm, que elas sabem, mas elas não estão estruturadas, elas não são de fácil retenção dentro da empresa. Não tem uma área em que eu possa puxar essa informação e trabalhar com ela a qualquer momento. É alguém que sabe como funciona esse processo, e se essa pessoa ela sai, eu perco a informação junto com ela, né? Então, esses dois tipos de informações, que são os ativos de informação e os conhecimentos tácitos, durante o levantamento de um processo, o mapeamento de um processo, eu detecto essas informações, eu detecto esses tipos de informação que são utilizados pelo processo, e a ideia é que eu possa capturar isso, mapear dentro do processo e começar a trabalhar com melhoria e revisão de ativos de informação e o armazenamento, melhoria e revisão de conhecimentos tácitos. Começar a trazer esses conhecimentos tácitos da organização e transformar eles em conhecimentos explícitos, que é o conhecimento estruturado, né, que se torna facilmente recuperado pelas outras pessoas. Então, aqui na área de documentação do processo do Qualitor, eu tenho uma guia específica para mapeamento de informações dentro do sistema, que é justamente fazer essa função, trazer essas informações e mapear elas dentro do processo no Qualitor. Essa área que vocês estão vendo aqui de atribuições e ativos de informação, onde eu tenho, de forma que para cada atribuição que existe dentro do sistema, dentro do processo, ou para cada papel que executa algo dentro do processo, esses papéis eles utilizam de um ou N ativos de informação que existem na empresa. Então são aqueles ativos de informação explícitos, são aquelas informações que existem estruturadas. Por exemplo, o solicitante da vaga, ele utiliza do plano de cargos e salários para poder solicitar uma vaga, ele utiliza dos perfis de cargos da organização. Eles estão mapeadas aqui, essas informações, como ativos de informação, porque elas existem, elas estão presentes dentro da estrutura desse processo. O diretor de centro de custos utiliza um ativo de informação que é orçamento do exercício atual, para identificar se ele pode realizar essa contratação ou não. O diretor de RH, ele utiliza do perfis de cargos da organização. Vejam que o diretor de RH utiliza um ativo de informação que é o mesmo ativo de informação utilizado pelo solicitante da vaga. O plano de cargos e salários é utilizado pelo analista de remuneração, que também é utilizado pelo solicitante da vaga. E o analista de recrutamento utiliza o perfil de cargos da organização, que também é utilizado por mais duas outros papéis ou duas outras pessoas dentro desse processo. Então aqui a gente mapeou quais são as pessoas dentro do processo que utilizam quais ativos de informação que existem na organização. Ou seja, aquilo que existe mesmo, aquilo que está documentado, que as pessoas podem ir lá recuperar e analisar e utilizar dentro desse processo. Bom, deixa eu só rolar um pouquinho para o lado, porque para cada uma dessas pessoas que utiliza cada um desses ativos de informação, eu tenho também o conhecimento necessário que essa pessoa tem que ter para a execução desse processo. O perfil do cargo desejado, ela tem que ter esse conhecimento para poder fazer a solicitação da vaga. Então, por isso que ela usa desses ativos de informação, né? E qual a atuação que essa pessoa tem sobre esse processo. Então, para cada um daqueles ativos de informação que são utilizados pelas pessoas que executam esse processo, elas utilizam de conhecimentos que são descritos dentro do sistema, né? E elas atuam em determinados momentos do processo utilizando esses ativos de informação. Tá? Ou seja, estou mapeando essa informação, estou trazendo ela para dentro do sistema, estruturando, identificando exatamente quais são os ativos que são utilizados por cada processo. Então aqui eu tenho uma descrição sobre o que é cada uma dessas informações que são cadastradas dentro do sistema. Tá? E se nós
viemos aqui, por exemplo, uma dessas informações, o solicitante da vaga que possui alguns ativos de informação, editarmos ela, a gente vai ver que o cadastro é feito dessa maneira. O solicitante da vaga atua na abertura da vaga para a solicitação da contratação. Os conhecimentos necessários que ele precisa é o perfil de cargo e os ativos de informação que existem na organização que ele usa nesse momento do processo. Então, cada uma dessas pessoas, ela vai ter uma atuação no processo, ela vai ter um conhecimento que é necessário para executar esse processo e um ou mais ativos de informação que são utilizados. Esses ativos de informação podem ser cadastrados em uma outra área, né? Porque eu me lembro que quando a gente teve o treinamento da base de conhecimento, eles tinham... Isso, existe o cadastro de ativos de informação. Aqui... A gente só vai estar fazendo um vínculo com... Não. Ou cadastrando também. Ou cadastrando. Sim, tu pode adicionar um ativo, significa clicar nesse botão, vir a tela do cadastro e eu já cadastrar um imediatamente, se ele não existir ainda no sistema. No momento que eu faço isso, ele cadastra e já vincula esse ativo aqui. Imediato, a partir da documentação de processo, também alimenta aquele cadastro de ativos? Sim, não, é aquele cadastro mesmo. No momento que eu clico em adicionar ativo, eu cadastro o ativo, ele é cadastrado lá e vinculado aqui. Se o ativo já existe lá, então eu simplesmente associo aquele ativo que já existe no cadastro aqui. Na verdade, em alguns pontos do sistema a gente está começando a trazer essa usabilidade para dentro do Qualitor. Não precisar sair de uma tela, ir para outra, cadastrar, para voltar aqui e então fazer a associação, fazer o vínculo. A gente tem hoje, por exemplo, informações adicionais que é cadastrado em uma outra área que não dentro da categoria, por exemplo. Isso. Nesse contexto, buscar informações ligadas nos pontos. Sobre essas informações adicionais, tu viu aqui que quando a gente falou sobre o cadastro de tipo de processo, eu posso ir criando ou vinculando o que já existe. Aqui é o mesmo esquema. Eu posso ir criando ativos ou vinculando os que já existem. Tudo vai sendo centralizado num único cadastro de ativos. Esse é o cadastro do ativo de informação. Bom, se eu clicar em adicionar ativos, eu cadastro aqui um ativo de informação dentro do sistema. E aí é exatamente aquele cadastro que a gente viu no treinamento de gestão do conhecimento, onde eu tenho o nome do ativo, a descrição sobre o ativo de informação, o armazenamento desse ativo de informação, a retenção, ou se ele é um ativo de informação que existe na base de conhecimento, qual pasta que ele está armazenado, a recuperação, a segurança e como que é feito o acesso a esse ativo de informação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já viu em outro treinamento. Além das atribuições e respectivos ativos de informação que eu tenho na organização, o processo ele tem também ativos de informação e criticidade. À medida que eu vou cadastrando e mapeando quais são as atribuições e quais ativos de informação essas atribuições usam para o processo, essa área já vai sendo preenchida pelo sistema automaticamente, onde ele vai trazendo todos os ativos de informação que são utilizados pelo processo. Tá? Então vocês vejam que eu tive na tela anterior várias atribuições com vários ativos de informação sendo utilizados, alguns mais de uma vez por diferentes papéis, mas aqui eu consigo ver que, na verdade, foram 3 ativos de informação utilizados por esse processo, sendo que esse ativo, perfis e cargos da organização, é utilizado por 3 papéis diferentes. O plano de cargos e salários é utilizado por 2 papéis diferentes. Aqui é para tu entender o seguinte, ó. Aqui nós vamos conseguir entender com uma metodologia coisas que no dia a dia não se percebe. Por exemplo, nós temos um ativo chamado perfis de cargos, que é usado por 3 papéis, e na definição dele a gente vai perceber, por exemplo, que não tem backup, que a atualização não é constante. Nós estamos falando de gestão de conhecimento aqui, de informações. Então a gente detecta situações como essa. Perfis de cargos é o ativo mais importante de conhecimento, né? O ativo de informação mais importante, e ninguém atualiza, não é atualizado como deveria, não tem backup, ninguém sabe onde está, ninguém sabe, ou é difícil de recuperar. A gestão do conhecimento tem esse objetivo: retenção de conhecimento e perpetuação e uso disso como ganho estratégico na empresa. Então a gente está identificando aqui quais são os possíveis pontos críticos em relação aos ativos que a gente tem. Mas isso até é uma parte que é importante. A outra que a gente vai ver que é em seguida conhecimentos tácitos aqui, ó, quer ver? Que é outra impressionante o que a gente acha quando vasculha. Só para completar essa parte aqui dos ativos de informação e criticidade, a ideia
dessa área dentro do sistema é trazer os ativos que estão sendo utilizados, que foram mapeados pelo processo, e identificar nesses ativos qual o nível de criticidade que esses ativos têm para o processo. Por exemplo, o que aconteceria com o processo se esse ativo não existisse mais? Causaria um impacto muito grande, causaria um impacto pequeno, causaria um impacto médio. Cada um desses ativos, então, ele é classificado em nível de criticidade alta, média e baixa, para que a gente possa entender se os ativos com nível alto de criticidade estão, como o Juliano comentou, tem backup deles, a recuperação é estruturada, tem níveis de segurança estabelecidos para acesso a essa informação. Tá? Então aqui a gente está identificando a criticidade que esses ativos têm sobre o processo. E depois falando de conhecimentos tácitos, né? Tudo que a gente identificou até agora nesse processo é aquilo que existe dentro da organização e que é utilizado pelos participantes do processo. Mas aquelas informações que as pessoas têm, que elas sabem ou que faz parte do conhecimento normal dessas pessoas, ou seja, o conhecimento tácito que não está estruturado, não está documentado e armazenado em algum lugar, mas que também é utilizado pelo processo. Por exemplo, descrição de anúncio de vagas. O analista de recrutamento, ele sabe fazer anúncio de vagas, ele sabe como escrever ou como escrever o anúncio de vagas. E só ele sabe como fazer isso. Precisa botar uma vaga, precisa chamar o analista de recrutamento para ir lá e descrever uma vaga. Não existe um template, não existe um modelo, não existe uma instrução ou nada que determine como que uma vaga tem que ser escrita. Então, esse é um conhecimento tácito, faz parte somente dessa pessoa, não está estruturado ou armazenado em local nenhum. Então, isso é documentado dentro desse processo. Aqui, como sendo... nesse exemplo, o Cláudio usou atribuição. O qualitor ele é feito para botar o nome da pessoa. Então, a gente chega no nível de saber, assim, por exemplo, no processo de suporte, administração de SQL Server, só quem conhece a Catiúcia vai aparecer ali. Isso é um ponto crítico. Que você tem um processo inteiro que depende de uma pessoa, o nome da pessoa que a gente coloca. Isso é sensacional, porque quando tu termina esse mapeamento, tu enxerga assim, nossa, o nosso processo depende da Catiúcia. Se a Catiúcia ficar doente, o processo vai parar. A gente chega nesse nível como resultado. Porque casualmente o Cláudio botou o detentor ali, a atribuição. Mas tu pode ter pessoas também, tu pode dizer que, um exemplo que o Juliano citou, a Catiúcia é a única detentora desse conhecimento tácito. Aí tem que gerar um plano de ação, de geração de ativo, porque é um conhecimento vital que só está na cabeça das pessoas. E por incrível que pareça, todas as organizações têm dependência de pessoas. Não tem coisas que não são ativos, porque as empresas nem percebem que aquilo não está documentado. No caso do ativo ainda, é mais no sentido assim, nós estamos falando de informação. Por exemplo, para calcular a comissão tem um ITC lá, que é a regra de comissão, mas está lá no Constatnet e ninguém consegue acessar. Esse tipo de coisa que se detecta também vinculado ao processo. E ali está dizendo quantas vezes o personagem foi utilizado, né? Não, quantos personagens Quantos utilizam. personagens. Seja, aí eu vou definir a criticidade, por exemplo, baseado em quantos não, às vezes é um personagens. personagem só e é crítico. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, só a Denise sabe como faturar. É mais crítico. Tem um ativo lá que é entrar no sistema Combo 21 para faturar. Só uma pessoa usa, é super crítico. Tu pode pensar na criticidade pela falta que esse ativo faz, né? Se ele não existisse na organização, por exemplo, se esse conhecimento não existisse na organização, o que ia acontecer com o processo? Pega no comercial, né? E aí tu vai entender o nível de criticidade dele. Sem fazer análise, dá para chutar que é um ativo crítico, tabela de preço. Se não tiver a tabela de preço, não sai proposta. Vai vender. Isso é muito óbvio, mas tu começa a fazer uma análise, tu cavoca coisa que tu nem imagina. E sem uma ferramenta, uma metodologia dessa, como fazer, né? Como fazer essa análise, como chegar nesse plano de ação? Eu tenho certeza que aplica essa metodologia, acha um monte de ações a serem tomadas em termos de ativo, qualidade dos ativos, segurança dos ativos, proteção, etc. Tem muito valor. Esses conhecimentos tácitos aqui, que foram mapeados, tá? Eles são cadastrados idem aos ativos de informação, aos conhecimentos explícitos, na área da base de conhecimento de gestão de conhecimento,
na área de cadastro que a gente já viu no treinamento de gestão de conhecimento do KCS. É exatamente igual. A gente está falando de conhecimentos tácitos cadastrados dentro do sistema, onde eu posso ter contatos que são detentores de determinados conhecimentos. Então, por exemplo, descrição de anúncio de vagas é um conhecimento tácito que corresponde a apenas algumas pessoas que conhecem essa informação. No caso aqui, eu posso ter contatos que conhecem, que têm esse conhecimento tácito, ou atendentes que têm esse conhecimento tácito. Eu posso chegar a nível de pessoas também. Tá? E durante o mapeamento do processo, eu vou identificando conhecimentos tácitos, eu posso associando eles, se já existirem cadastrados dentro do sistema, ou ir cadastrando à medida que eu vou encontrando essas informações. Bom, além do mapeamento de informações, eu tenho uma outra área na documentação do processo que diz respeito à matriz RACI. Essa matriz RACI, ela é uma matriz de responsabilidades. Tá? Ela é utilizada bastante em gestão de projetos também e na documentação de processos para identificar as atividades que são realizadas nos processos, quem são as pessoas que realizam essas atividades ou se envolvem com as atividades e de que forma elas se envolvem com essas atividades dentro de um processo. Então, essa sigla RACI, ela é um acrônimo, né, que significa o R como responsável por executar uma atividade, tá? Ou alguém que possui autoridade sobre a atividade ou responde pela atividade, ou alguém que é consultado, o C, né, sobre essa atividade, ou alguém que é informado sobre a execução dessa atividade. Então, eu posso dizer o seguinte, que uma pessoa dentro de um processo, ela pode ter diferentes tipos de responsabilidade sobre determinadas atividades dentro do processo. Ela pode ser desde uma autoridade sobre determinada atividade, como apenas ser informada sobre a execução de outras atividades dentro do processo. A composição dessa matriz RACI, ela é mais ou menos nesse formato, onde eu tenho para um processo todas as atividades que são executadas no processo e para cada uma das pessoas que está envolvida com esse processo, qual é o tipo de responsabilidade que essa pessoa tem sobre determinada atividade. Tá? Isso é chamado de matriz RACI. Quem é a pessoa que é informada sobre a atividade 1? O técnico é informado sobre a atividade 1. Quem é a pessoa que é consultada sobre a atividade 2? O analista de qualidade é consultado sobre essa atividade 2. Aqui no Qualito, a configuração dessa matriz RACI, ela é feita da seguinte maneira. Eu tenho duas fases aqui, tá? Uma é a configuração da matriz RACI e outra é a visualização da matriz RACI na documentação. São duas coisas diferentes. Aqui a gente está configurando a matriz RACI, a gente está definindo ela. Então, a visualização dessa definição, ela não é exatamente igual àquela matriz que vocês viram ali em cima, com os R's e com os I's espalhados. Mas, na visualização da documentação, a gente vê aquela matriz perfeitinha, da forma como ela tem que ser apresentada. Tá? Aqui, nessa guia matriz RACI dentro do processo, eu tenho, por exemplo, uma atividade de decisão chamada avaliação do diretor de centro de custos, aonde eu tenho todos os atores que correspondem ao meu processo e sobre cada um desses atores eu defino para cada um deles uma sigla para cada um desses atores. Tá? Essa sigla ela corresponde ao ator em si, ao papel em si que executa o processo e qual o nível de responsabilidade que esse papel tem naquela atividade de decisão. Em outra atividade de decisão, como por exemplo, avaliação do diretor de recursos humanos, eu também tenho todos os papéis aqui. E para cada um dos papéis, cada sigla que existe, o nível de responsabilidade que cada um desses atores tem sobre essa atividade aqui definida. Isso aqui tudo depois, na visualização da documentação, se converte naquela matriz pequena e limpinha que a gente viu. Uma coisa importante é que para poder compor a matriz RACI, o Qualitor precisou trabalhar com uma sigla definida para cada papel.
Então, por exemplo, eu tenho uma sigla escrita para o solicitante da vaga, uma sigla para o diretor de RH, uma sigla para analista de remuneração, e cada papel passa a ter uma sigla para poder montar aquela matriz, senão eu teria nomes muito grandes na montagem de uma matriz, e eu não conseguiria ter esse resultado aqui, que vocês estão vendo numa documentação, utilizando, por exemplo, 20 atores diferentes dentro de um processo. Ficaria ilegível de se ver. Então, esses nomes aqui, eles na documentação do Qualito, são substituídos por siglas que são definidas. Tá. E aqui eu tenho a operação, né, da matriz RACE. Eu edito uma atividade que existe dentro do processo ou um personagem, e sobre ele eu defino qual o papel-chave de responsabilidade que esse personagem tem sobre aquela atividade dentro do sistema. Tá? É bem simples também de montar essa configuração. Bom, e depois disso eu tenho a publicação da documentação em si. Quem é o público-alvo que vai ter acesso a essa documentação? Tá? Eu posso definir que somente alguns clientes vão ter acesso dentro do Qualitor, ou somente algumas equipes vão ter acesso a essa documentação, ou somente algumas localidades ou cargos, somente alguns cargos vão poder acessar essa documentação e visualizar ela, tá? Ou até somente alguns papéis. Vocês vejam que cada vez mais a gente tem falado em papéis dentro do sistema. É a forma mais prática de se configurar um Qualitor usando papéis, e depois para se dar manutenção contínua no sistema, utilizando esse recurso de papéis, porque tu cria o papel, coloca as pessoas em papéis, e dali em diante toda a configuração do sistema passa a ser feita sobre papéis e não sobre pessoas. Se uma pessoa muda de uma atribuição para outra ou é trocada, tu simplesmente muda no papel e não sai catando processo a processo. É adequado para mandar e-mails por papéis também, não por pessoas. A nossa mensageria, ela funciona a nível de personagens. Pois é. Né? E personagens, eles são dinâmicos também. Eu não configuro mensagerias no sistema para mandar e-mail para o Juliano quando o processo é cadastrado. Eu configuro uma mensageria no Qualitor para mandar um e-mail para o solicitante da vaga, ou melhor, para o solicitante da instância. Isso seria um personagem? Isso, é tudo dinâmico. Então, a mensageria ela não é fixa. Tu não acaba não tendo esse problema com mensageria. O problema tu acaba tendo quando tu configura o Qualitor nomeando pessoas, né, ao invés de nomear papéis onde eu posso fazer trocas de forma mais rápida, né? Sim. Então aqui eu tenho a configuração de publicação, tá? Que é o público para qual eu vou disponibilizar essa documentação desse processo. Visualizar a documentação é um recurso que está disponível dentro do processo. Eu tenho o processo que eu estou mapeando, que eu estou cadastrando, e a qualquer momento eu posso vir no menu Ações e visualizar a documentação. Eu clico para ver como está ficando a documentação do processo ao qual eu estou documentando. E ver a documentação do processo é fazer o Qualitor exibir uma tela num formato imprimível, tá? Que é um layout um pouco mais simples, sem muitos dados e, aliás, sem muitos contornos, sem guias, sem imagens, mas num formato muito mais documentacional sobre o processo inteiro, como ele está documentado. Aqui eu tenho todo o registro de alterações que foi realizado no processo. Cada processo vai sofrendo revisões, então eu pego um processo, preciso alterar ele, gera uma revisão, faço as alterações e depois publico. No momento que eu publico um processo, eu tenho que descrever que alterações eu realizei nessa publicação. E isso vai compondo todo o registro de alterações de um processo. E todos os demais campos que eu preenchi, todos eles vão sendo exibidos na documentação do processo. E por aí vai. Bom, além da documentação de processo, eu também tenho a documentação de atividades de um processo. Ela é um pouco mais simples que a documentação do processo, porque são só alguns campos que eu tenho para preencher para cada atividade. Mas ainda assim, isso permite que eu crie as nossas chamadas ITCs, né, as instruções de trabalho sobre o processo. Ou seja, o POC é o processo documentado e a ITC é a instrução para executar essa atividade, a instrução para executar essa atividade, a instrução para executar essa atividade e assim por diante. Então, eu vou no desenho do processo para documentar uma atividade,
clico com o botão direito sobre atividade e lá embaixo eu tenho uma opção chamada propriedades. Aqui nas propriedades eu tenho para cada uma dessas atividades uma área de documentação que é composta por atributos, nesse caso atributos que o sistema traz como sendo standard para cada atividade, tá? Qual o objetivo dessa atividade nesse processo? Aqui eu vou documentar o que essa atividade precisa entregar para a sequência dela. Quais as regras de negócio que existem nessa atividade? Então vocês lembram que a gente viu que no processo eu tenho regras de negócio, mas eu posso trabalhar com essas regras de negócio do processo de forma mais ampla. Porque se eu quero criar ou documentar uma regra de negócio mais específica sobre, por exemplo, o critério de uma decisão, eu posso vir direto na atividade de decisão e aqui documentar a regra de negócio ou esse critério que é utilizado. Tá? Para essa atividade eu também documento os sistemas de informação que são utilizados por ela e os momentos de verdade ou as interações que eu tenho com o cliente, se há e como é que se dá esse momento de verdade. Então, não só o processo em si, mas cada atividade pode ter essas informações e elas vêm standard do Qualitor. É uma sugestão de captura de informações durante a análise de um processo. Aqui é um exemplo desses atributos preenchidos, né? Por exemplo, essa atividade deve buscar o maior número de currículos aderentes ao perfil do cargo. É o objetivo dela, né, da atividade de obter currículos. Regras de negócio. Devem ser excluídos os currículos que não tiverem a pretensão salarial informada. Pode ser uma regra de negócio que a organização tenha. Se mandar currículo e não tiver pretensão salarial, descarta e trabalha com os outros. Ok? Sistemas de informação. Bom, aqui eu botei InfoJobs. Pode ser qualquer outro tipo de sistema de informação que é usado para a execução dessa atividade. E quais interações que eu tenho com o cliente? Deixa eu ver o que eu botei aqui. Quando na chegada de currículos que demonstrem um perfil de candidato muito superior às expectativas do cargo, mesmo com variações salariais, esses devem ser levados à avaliação pelo solicitante da vaga para avaliar a possibilidade de exceções no processo. Tá? Então é uma interação que esse processo tem com o cliente. Essa atividade ela pode fazer contato com o cliente do processo, que no caso é o solicitante da vaga, né? No momento que chegar um currículo que esteja fora das pretensões salariais, mas tenha uma diferenciação considerável para ser levada em discussão. Tá? Bom, além desses campos standard, eu tenho a descrição da atividade. Aqui é basicamente a ITC. Aqui eu posso colocar passo a passo, eu posso colocar telas, eu posso colocar prints de acesso ao sistema, como é que eu faço para, por exemplo, efetuar o faturamento de uma nota fiscal. Como é que se faz o faturamento? Acessa o sistema tal, clica nessa tela aqui, nesse botão, faz assim, faz assado. É a ITC mesmo documentada dentro do processo. Tá? A gente está transformando aqui, se a ITC não existe, se a instrução não existe, a gente já está criando informações explícitas dentro do sistema, só documentando as atividades de um processo. E também para cada atividade eu posso ter atributos adicionais. Tá? Vocês lembram que no tipo de processo eu posso definir atributos que existem para o processo, criar campos que o processo vai ter, mas criar campos também para as atividades. E essa atividade, por exemplo, ela, na forma como foi configurada aqui no tipo de processo, ela ganhou 2 campos. Um para informar se é ponto crítico do processo, essa atividade, e outro para informar as localidades de operação desse processo. Posso ter N outros atributos que eu quiser adicionar nesse momento a essa atividade, ou deixar pré-definido para que toda atividade com esse tipo já traga esses atributos para serem preenchidos. E, bom, isso tudo é feito com o objetivo de poder entregar essa documentação para aquele público-alvo, né? A ideia é a gente criar toda essa documentação, estruturar ela, refletir sobre ela, gerar revisões, melhorar processos, mas também entregar ela para um público-alvo, que é aquele público que foi definido na publicação do processo. E esse público ele vai acessar a documentação do processo pelo Qualitor solicitante. Como solicitante, eu entro no Qualitor e eu vou na base de conhecimento dentro do sistema. Na base de conhecimento, eu
mudo a opção de pesquisa da base de conhecimento para me trazer informações não de base de conhecimento, mas de processo. Vocês estão vendo aqui que a base de conhecimento ela passa a fazer a função dela, que é trazer conhecimento. Conhecimento não só sobre artigos que existem, mas conhecimento sobre os processos que existem dentro da organização. Então, eu troco essa informação aqui para processos e o Qualitor, ele, alterado para processos, ele mostra a base de conhecimento nesse formato. O que é esse formato? Elos da cadeia de valor, atividades da cadeia de valor, estão sendo apresentadas aqui. Sobre esses elos eu posso clicar e abrir eles, e ele está me mostrando os macroprocessos que existem nessa atividade da cadeia de valor. Então, recursos humanos, uma atividade da cadeia de valor, uma atividade de apoio, que expandido, ele me traz os macroprocessos de recrutamento e seleção e outro de gestão de benefícios. Sobre recrutamento e seleção, eu tenho um processo de contratação de empresas de hunting e selecionar e contratar novos colaboradores, que é o processo que a gente estava documentando. E aqui eu tenho outros dois processos. Esses processos estão publicados na base de conhecimento para o usuário final. Se ele tiver acesso, ele vai enxergar esse processo, onde ele vai poder clicar para ver a documentação dele. Aposentadoria com outros processos dentro. Clicando sobre o elo da cadeia de valor, tá? Por exemplo, eu cliquei sobre recrutamento e seleção. Ele me trouxe a descrição da cadeia de valor, ou seja, a apresentação dessa atividade da cadeia de valor. Essa opção ela fica aqui, ó. Cada uma das atividades da cadeia de valor tem um íconezinho de informações do lado. Se tiver documentada uma apresentação sobre ela, a gente clica e consegue ver a apresentação da atividade de cadeia de valor. E clicando sobre o processo, eu tenho a documentação inteira do processo detalhada aqui. O processo e todas as suas atividades subsequentes. Para que a gente possa saber se as pessoas leram os processos, se elas visualizaram o processo e leram, tem um checkbox ao final, tu rola todo o processo e lá no final tem um checkbox onde eu posso marcar, você está ciente dessa informação. Tu clica nesse checkbox e imediatamente o Qualitor entende que aquela pessoa leu aquela informação, é um visto. Então, assim, esse processo, ele, por exemplo, está na revisão 1, 50 pessoas leram esse processo, ou seja, estão cientes de como ele funciona. Aí o analista de processos vai lá e, bom, agora está na hora de fazer uma revisão dele. Cria uma revisão do processo, faz algumas alterações, muda a documentação e publica uma nova revisão. Essa nova revisão ninguém leu. As pessoas têm que entrar lá e marcar. Essa documentação do processo, ela traz todo o processo e respectivas instruções também, respectivos documentações de atividades também. Então, todo o processo e todas as atividades que existem, todas elas estão organizadas aqui. Outra coisa interessante, quando eu falei para vocês que o processo ele foi criado de uma forma imprimível, significa que realmente eu posso imprimir ele, mas não imprimir que nem tu entra num site, pega um blog, vai lá, manda imprimir e as páginas saem quebradas e os textos saem metade aqui, metade lá, ou uma tabela, fica um pedaço numa página, um pedaço em outra. Não. A impressão, ela fica bem bonitinha. Cada uma dessas áreas que existem aqui são blocos que, se eles não se encaixam na página de impressão, eles caem para a próxima página. Então, tem um modelo de impressão bem legal também dentro do sistema. Para quem ainda quer manter alguma coisa em papel, e tem empresas que precisam ter documentação de processo impressa, esse modelo aqui ele é realmente imprimível, tá? Fica bem bacana a impressão dele, né? Os processos eles ganharam um mini ciclo de vida, tá? Eles começam em elaboração, depois eles vão para produção e quando eles estão em produção, se eu gero uma revisão, essa revisão ela entra em elaboração e esse processo aqui ele fica em produção ainda até o momento que eu coloco essa revisão em produção. É o momento que eu substituo, esse cara vai para obsoleto e esse novo entra em produção. Então a gente está atuando muito em integridade de processo nesse momento. Manter o processo íntegro, começou com aquela versão, continua com aquela versão, com aquela revisão de processo, os novos ganham os novos, como o Juliano comentou, a ideia é deixar o sistema íntegro mesmo. Ele vai guardando, mas vai mantendo todos os antigos em obsoleto
né? E o último atual fica sempre em produção. Gente, o conteúdo, a princípio era esse, tá? Sobre documentação.